Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Quinteiro e no episódio de hoje vamos falar sobre privacidade. Se faltar, não existirá liberdade. Lembrando que você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. E comigo eu tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, você também vai me encontrar no Twitter com @investidordesk, porque não coube descentralizado. Enfim, aí lá você vai entender. Sim, este episódio faz parte de uma série de textos que vai virar um módulo mais completo do curso Fold, falando sobre privacidade pessoal, mas vale a pena um bate-papo conceitual sobre o conceito, né, sobre conceituar a privacidade, entender o quanto ela é importante para a nossa liberdade, porque a narrativa padrão, ela leva as pessoas a uma simplificação muito errada de que se eu não devo nada, eu não tenho nada a esconder. Quando, na verdade, o conceito de privacidade não tem a ver com esconder coisas. Tem a ver com o direito de eu escolher não divulgar. Porque aquilo, para mim, pode ser uma informação sensível. E nós estamos vendo sistematicamente, principalmente com questões do governo brasileiro, dados sensíveis sendo vazados, e sejam para ser vendidos na Deep Web, sejam para ser aplicado golpes, uma série de situações assim. Vou dar um exemplo. Um amigo pessoal, né, inclusive que a gente já entrevistou aqui, não vou expor ele, mas por essa questão de gerenciamento de privacidade, ele fez um e-mail exclusivamente para receber e cadastrar no Correios para receber produtos importados e afins. E, nesta conta, ele passou a receber phishing de libere a sua encomenda, a pendência e tal. Ou seja, se você cadastra um e-mail e faz exclusivamente para interagir com uma única plataforma, e você passa a receber phishing desta plataforma, né, verossímil dessa plataforma, no caso Correios, fica claro que em algum momento isto vazou. Né? Este meio de comunicação vazou dali. Então, pode parecer algo banal, né? Porque ninguém cai mais em golpe na internet, as pessoas têm que estar espertas, mas é uma invasão de um dado sensível, é a divulgação de um dado sensível que não deveria acontecer, né? Existe legislação, né? Como se legislação criasse imediatamente proteção, né? E o justpositivismo tende a fazer a gente pensar, a acreditar nisso. Mas existe algo contra a legislação, né, de um órgão público, ou seja, o próprio órgão público não segue as boas práticas e a proteção de dados que deveria seguir, e vaza esses dados para que pessoas apliquem ou tentem aplicar golpes em cima disso. Então, por uma questão de privacidade, entenda, não é só eu vou esconder algo, eu quero manter aquilo seguro. É uma questão de segurança, porque muitas vezes com quem você está compartilhando esses dados, não tratam esses dados da forma que deveria ser segura. No universo das criptomoedas, nós entramos numa grande questão em relação a isso, né? Uma questão
problemática. Por quê? Porque a quantidade de informações que, principalmente o governo brasileiro, tem exigido, ela é muito grande. Estávamos falando em número de carteira, quantidade, onde está armazenado, que forma que foi armazenada, aonde está custodiado ou não. Então, são muitas informações para um ente que, historicamente, tem se mostrado falho na proteção desses dados. Então, nós não estamos falando de uma questão, veja bem, eu não estou falando para ninguém desrespeitar leis, normativas e afins. Eu estou discutindo o conceito de como privacidade se torna importante não só para a sua liberdade, mas também para a sua segurança. Não é, Felipe? Cara, exatamente, assim, quando a gente fala, né, de privacidade, às vezes a gente acaba abordando, né, várias áreas distintas, né, como você falou no caso da privacidade de dados, né, ou numa segurança digital, se a gente for olhar, mas, né, tem, claro, todos os outros aspectos, mas falando apenas da parte, né, do que o governo exige, do que é entregue, etc., né, e o fato deles não terem cuidado com isso, é complicado porque você fere a privacidade no sentido, não no sentido de tipo assim, eu preciso cometer crimes, portanto eu quero estar escondido. Não é isso. Você fere a privacidade quando você não pode optar por informar apenas aquilo que você realmente deseja que seja sabido. Então, o governo vem e exige um número, né, grande de coisas, não só o governo, né, mas assim, às vezes até empresas privadas que, por exemplo, você instala um aplicativo no celular e o aplicativo é para gravar a voz, e aí ele fala assim, o aplicativo tem que ter acesso à sua câmera, sabe? Então, assim, você realmente você entrega, né, dados que às vezes você não quer entregar, e você tem esse problema deles não serem bem geridos, né? Esse é um dos grandes problemas. A gente já viu, né, no histórico do Brasil que você tem dados sendo vazados constantemente. Não vou falar que é proposital, mas é porque não é preocupação também, entendeu? Vazar, vazou, fazer o quê? Então... É um descuido, né? Tipo assim, não é a prioridade cuidar bem do dado. Então, isso gera, né, um problema muito sério, que é você informar esses dados. Primeiramente, a gente já não gosta muito de informar esses dados, porque ao informar esses dados, muitas das vezes, assim, se não todas, esses dados vão ser usados não em seu benefício, né? Porque ou é um dado financeiro que vai ser usado para tributar você, ou é um endereço que vai ser usado para aumentar o seu IPTU, porque algum fiscal da prefeitura vai lá e vai olhar e vai ver que, né? Essa construção, você fez um galinheiro aqui? Nó, tá doido? É mais 500 contra o IPTU. Então, tipo assim, dificilmente é para te auxiliar, e aí, além de não te auxiliar, você ainda corre o risco de ter esses dados vazados, igual a gente tinha pouco tempo atrás aí, canal no Telegram, que você jogava o CPF do cara, você achava tudo, última declaração do imposto de renda, quanto que o cara tinha declarado, tipo assim, olha só que coisa, sabe? Pois é, vazou um banal. CPF, né? Banal. A coisa mais fácil que tem é você achar CPF online. Então, assim, é muito difícil, sabe? Você fica muito à mercê, né? E assim, a grande questão, né, da privacidade que a gente fala não é pensando somente, eu quero fazer eu quero sonegar, eu quero cometer crimes, eu quero traficar droga. Não é isso. É simplesmente uma questão de você, às vezes, se resguardar um pouco mais, de você ter uma vida um pouco mais reservada, de você não querer que as pessoas descubram o seu endereço mais por uma segurança mesmo, visto que muitas das vezes
o próprio Estado que exige esses dados de você, que vaza esses dados, não vai conseguir te dar essa segurança. Então, assim, a questão da privacidade, ela não só aborda diversos temas, né? Ela tem a ver com várias coisas, como também ela vai acabar permeando outros aspectos da vida que não só a privacidade das pessoas não saberem do que você faz ou aonde que você reside, mas seguranças, no geral, segurança que seja a segurança física, mas também, às vezes, coisas envolvendo financeiro, familiar, cara, tudo. Então, assim, a gente fala de privacidade muito, e às vezes as pessoas elas entendem mal, né? Quando a gente começa a falar de privacidade, o povo acha que a gente já está falando de elisão fiscal, né? De não pagar imposto. Não é só isso. É claro que a privacidade ela pode sim ser usada para esse fim. Eu até acho super justo, né? Porque você é obrigado a contribuir com uma coisa que você não concorda, meio que você é quase a mesma coisa que não vou falar que é quase a mesma coisa, tá? Mas assim, você está sendo quase que um escravo porque você está sendo obrigado a pagar, a dar dinheiro para a coroa, por exemplo. Então, assim, é a derrama, né? A derrama não, né? É o quinto, na verdade. Então, tipo assim, é difícil, sabe? A gente pode usar a privacidade para isso e para N outras coisas, mas entenda a privacidade como uma coisa bem maior, né? Que vai muito além só do aspecto financeiro da coisa, e que vai para o lado também da segurança, etc., e do que a gente pode, às vezes, trazer para a nossa vida como uma forma melhor de você viver, porque é melhor que as pessoas saibam menos e você entrega mais dados depois do que elas saibam muito e você não consegue tirar essa informação depois. Pois é. Isso a gente está falando em relação ao Estado, né? Então a gente coloca né, é importante, quando a gente fala em privacidade, a gente definir modelo de ameaça. Isso a gente está falando do modelo estatal, né? Mas existem outros modelos de ameaça que a gente precisa estar atento, né? Grandes empresas, grandes portais de empresa. Teve uma amiga que recentemente, em 2024, vivia uma vida sem ativar 2FA no e-mail do Gmail. Você contou esse caso. E a pessoa foi invadida. Então, assim, foi uma série de dores de cabeça, perdeu conta do Facebook e tal, quando postou em relação a tive a conta invadida, e assim, estava no dia anterior de uma viagem internacional. Então, imagina o desconforto que é, né? Eu ajudei ela a colocar 2FA no e-mail e tal, mas assim, o cara estava pedindo resgate, então foi uma situação assim bem desconfortável, ainda perdeu acesso a contas, mas estava tudo vinculado a esse meio. Então, você imagina, LinkedIn profissional, Instagram, né? É uma trabalheira você pensar tudo que está vinculado, conta de Netflix, de uma série de coisas assim, tudo vinculado a esse meio, e você vai vendo tudo ser perdido acesso, né? Então, eu ensinei ela a colocar 2FA e tudo, então é outra questão de privacidade importante. Você não só está de olho em relação a algo do Estado, mas em algo às empresas, como você gerencia isso, né? Normalmente as pessoas vão lá e colocam a mesma senha para tudo, não ativam 2FA em nada, né? Então as coisas vão caindo em sequência, num caso aqui num castelo de cartas, porque os caras vão tentando em todas as formas entrar e ter acesso a tudo, a cartão de crédito, né, em sites. Então, você vê grandes portais de compras, o cara consegue recuperar o acesso a partir desse e-mail e altera a senha e tudo,
e consegue ter acesso ao cartão que está cadastrado lá e começa a fazer compra, e começa a ter dados disso, né? Então, o dado do cartão, o código e tudo, uma vez tendo acesso a isso, entra em contas de Uber, entra em contas de uma série de coisas, saem comprando crédito. Tudo isso, normalmente, numa velocidade maior do que a sua, porque geralmente é mais de uma pessoa fazendo, então, numa velocidade maior do que a sua, que está lá sozinho tentando bloquear acesso de tudo. Algo complicado, já começa a vazar mais dados sensíveis, cartão de crédito, né? Te dá mais dor de cabeça. Por quê? Porque não foi feita uma questão de interação, de privacidade, de uma forma adequada, né? É lógico, o 2FA não é infalível, não. Mas aumentem muito o custo do atacante para ter acesso. Então, assim, não é... a gente costuma normalmente receber muito disso aqui. Se eu fizer A, B, C, tá seguro? Cara, tem um nível de segurança ok. Mas se eu fizer só A, B e C com tal coisa, resolve? Funciona para esse momento, mas as coisas mudam também. Então, é sempre importante estar observando o que muda, né? E não ter um setup final, por assim dizer, né? Eu faço assim e está bom, né? Como a gente recentemente também apontou um problema da coisa Tails, Electron e Ian Coleman. Não porque seja uma coisa ruim, mas é porque é algo que está sendo amplamente divulgado e muitas pessoas estão adotando. Então, você aumenta a recompensa de alguém que consegue atacar uma via dessa. Entende? Eu não estou falando que vão, mas eu estou falando que se você coloca algo muito na mídia, ou divulga muito na mídia, qual é o setup de muita gente utilizando, você aumenta o prêmio para o atacante. Então, faz a pessoa olhar e falar assim, cara, vou tentar um meio de conseguir fazer isso. Ou seja, vou lhe dizer, altera uma letra do site do Tails e coloca uma versão comprometida lá. E aí a pessoa ou coloca isso, coloca patrocinado no Google, que aparece, aí a pessoa vai lá na ingenuidade, aqui o Tails, ou lá baixa o Tails, né? E não toma os devidos cuidados, não confere assinatura, ou até fazem assinaturas, né, falsificadas em relação a isso. Você vai lá, instala uma versão comprometida do Tails e a pessoa consegue... Estou dando um exemplo hipotético, tá? Conseguiria, por exemplo, ter acesso, mesmo você não ativando a internet, ele conseguiria uma forma de rastrear isso e conseguir acesso à sua máquina de alguma forma, ou ter algo que faça, e esse ataque existe, fazer uma transação que seja numa criptografia muito mais fácil de ser quebrada, e o cara fica monitorando os blocos e buscando isso, né? Isso aparece no bloco, né? Porque é uma blockchain aberta, então isso vai aparecer no bloco, essa encriptação, e ele começa a interceptar isso, né? Então, assim, tudo offline, você fez isso offline, você assinou uma transação offline, mas mesmo assim, se você tiver numa versão comprometida de algo, né? Olha eu aqui dando ideia para os caras, né? Mas... Por quê? Porque muita gente está dizendo, não, isso aqui é 100% seguro, isso aqui é offline, não tem como, e e tem muita gente adotando. Então, cuidado com essas formas muito padronizadas de dizer que é inquebrável, porque quando muita gente começa a adotar, começa a se aumentar sabidamente o prêmio, a recompensa para quem... quer ser malicioso em relação a isso. Por isso que é importante em questões de privacidade você pensar muito no modelo de atacante, ter isso muito claro, ter algo não fechado, ou seja, a minha solução é A, B, C e ponto, ela vai ser assim pro resto da vida. É sempre estar olhando
pô, é isso mesmo, eu posso aumentar uma camada de segurança aqui, eu posso aumentar um passo de segurança, deixa eu testar de novo o meu sistema de segurança, posso alterar por outro? Então, da mesma forma que você faz bom gerenciamento das coisas na vida, você tem que fazer também do seu processo de privacidade, do que você escolhe ou não divulgar, né? Seja da tua vida pessoal, seja das informações que você coloca online, né? Pessoas, né, viajando, lugares e afins, né? Porque com esse cruzamento de dados todos que têm acontecido e vazamentos todos, você pode estar colocando um belíssimo alvo nas tuas costas, dependendo da maneira com que você interage com as mídias sociais e divulga informação, né? Tá mudo, Felipe. Desculpe, bom. Eu tinha mudado. Não, foi mal. Eu já ia atravessando, ainda bem que não atravessei tanto. Mas falando esse negócio de foto, etc., né, é uma coisa que eu sempre comento, né, com a pessoas próximas, etc. Não que eu não faça, eu não tenho redes pessoais, né? Eu só tenho a minha rede social do caso do investidor descentralizado, não tenho mais nada pessoal, né? Isso é um tipo de privacidade, sabe? Eu não fico postando na minha rede social, no caso do investidor descentralizado, onde que eu tô, ou foto minha pessoal. As pessoas, às vezes, que sabem, que me conhecem, sabem a minha cara, sabem porque viram no YouTube. Mas ninguém viu alguma foto sei lá, da minha casa, ou de qualquer coisa assim, sabe? Então, assim, isso é um nível de privacidade que você coloca para si mesmo. Uma pessoa que eu acho... Não, peraí, antes de falar da pessoa. Falando das fotos ainda, né? Eu comento sempre isso, né, com o pessoal mais próximo, com a mulher, etc. Cara, o nível de doxagem que as pessoas fazem de si mesmas é impressionante, cara. Se você for olhar, tipo assim, viagem, que seja, cara, o povo entrega tudo. A gente já falou, né, em episódio aqui, a gente tem material gratuito disso no Substack e também aula pagas no curso Fold, falando dessas partes de privacidade, mas assim, para um atacante motivado, né, para um agente malicioso motivado, é muito simples de ver e avaliar quando você tá e não tá em casa, por exemplo, para entrar na sua casa e roubar a sua seed, a sua hardware wallet, entendeu? Então, assim, é muito complicado, é um quesito que, assim, eu acho interessante de ser avaliado, e que eu evito cuidado. Falando da pessoa que eu ia falar, um cara que eu acho muito top e que é assim um dos mais famosos que existe aí na rede social é o chamado Gary Vee. Quem mexe com marketing já ouviu falar no Gary Vee. Cara, o Gary Vee, ele tem assim trocentos milhões de seguidores, tipo assim, ele é muito famoso mesmo. Só que você não acha quase nada da vida pessoal do cara. E isso é impressionante, porque assim, os vídeos dele viralizam, o cara dá palestra em tudo quanto é canto, você vê o cara em tudo quanto é lugar. E você não tem informação pessoal do cara, assim, você não tem tanta informação pessoal do cara, porque ele propositalmente ele não coloca essas informações disponíveis. Então você vê, é um cara muito famoso, mas que tem uma vida regrada, uma vida social regrada a ponto de você manter a privacidade. Não estou falando que é o certo, só estou falando que é uma possibilidade de vida. Tem gente que, assim, tem influencers, né, que vivem da imagem, influências que fazem por viagens, e o cara não tem jeito, né, postar e mostrar esse tipo de coisa. Eu entendo, né, que são aplicações distintas, mas essa galera, e sim, vocês vão entender isso agora, quando a gente fala de privacidade. Até esses influencers que são, assim, mais famosos, por exemplo, pessoal de viagem, ou as mulherzinhas que fazem negócio de moda, academia e tal, essas pessoas, elas têm privacidade, assim, elas priorizam não mostrar, por exemplo, o saldo bancário. É uma coisa que é comum, né? Ninguém fica mostrando quanto que tem no banco. É um tipo de privacidade, onde você escolhe qual informação você vai fornecer e qual você não vai fornecer. Então, eles optam por não fornecer informações financeiras disso. Tem o pessoal que dá golpe aí, que fica falando que ganhou 200 mil reais por dia e não sei o quê, fazendo trade da PEP, coisa do tipo.
beleza. É um cara que opta por mostrar a parte financeira, mas ele certamente não vai mostrar a casa dele porque, né, ele muito provavelmente vai ser preso em algum pouco tempo. Então, assim, a questão da privacidade foi aquilo que a gente falou no início, né? Se você for olhar em termos conceituais, não é você não mostrar nada, não é você ser anônimo, não é ninguém saber o seu rosto, você ficar andando de máscara por aí. É você mostrar o que você quer mostrar. Meu, tudo bem, às vezes se o cara não quer mostrar o rosto, eu entendo. É assim, pequeno detalhe, né? Apesar de na China estarem fazendo isso porque eles usam reconhecimento facial para tudo, né? Pontuação não, de escala eu tô social. falando, não tá errado, não. Igual, por exemplo, um negócio que era interessante, na época da pandemia, a máscara. Hoje você vê na China os caras fazendo algumas máscaras exatamente que conseguem refletir isso. Tem algumas coisas no óculos para refletir esses sensores e tal. Tipo assim, top, legal. Não tá errado. Mas é você optar, né, o que você quer fornecer ou não de informação. Um outro detalhe também que eu acho muito interessante quando a gente fala de privacidade e que às vezes as pessoas têm que avaliar é que não é sempre quanto mais melhor. Por quê? Existe um meio termo. A grande questão da privacidade passa muito perto daquela teoria do... Como é que é o nome daquele cara? Do Gray Man. Isso, exatamente. É o cara cinza. Ele não é 100% desconhecido, mas ele não é 100% conhecido. A grande questão com a privacidade, muitas das vezes, não é você ser totalmente escondido num canto. É você ser igual a todo mundo. É você não destoar. Exato. Então, assim, esse é um conceito também interessante que a gente tem que avaliar quando a gente fala de privacidade, porque não é você esconder tudo. Às vezes, é você entregar o que todo mundo entrega, mas com os devidos cuidados, ou todo mundo entrega o rendimento financeiro. Se você entregar um rendimento financeiro, que não todo, que não certo, você também entregou, você está igual a todo mundo. Porque você destoa muito mais quando você, no meio de 200 milhões de pessoas, onde 190 milhões de pessoas entregam algum tipo de rendimento, e você fala assim, não, eu quero ter privacidade, não vou entregar nada. Você não vai ter privacidade porque você vai destoar. Então, muitas das vezes é melhor você estar no meio do bolo e você ser igual a todo mundo, porque assim você tem mais privacidade do que você ficar pagando de gatão e eu quero me esconder, né? Privacidade, pá, aquela coisa, óculos escuro e boné e a mochila tática, porra, tá na cara, sabe? Então, assim, são quesitos interessantes. Isso até é uma coisa que é aplicada no Monero. Quando a gente fala de Monero, né, assim, não vamos falar de parte técnica, nem questão, assim, de fungibilidade. Não vou entrar nisso agora, mas tem a ver com isso, né? A grande questão do Monero, por que ele é interessante no sentido de privacidade, né? Um dos motivos, né, pelo qual ele é interessante, é que toda transação é igual a toda transação. Quando você não só não pode rastrear ela, mas como também ela não tem nenhuma nuance entre a outra. Eu falo isso porque, por exemplo, eles usam o exemplo do Zcash, né, onde você pode fazer algumas transações com privacidade e outras sem privacidade. Esse é um grande problema, porque se você tem que optar por usar um tipo de privacidade, você não tem privacidade, você destoa de novo. Uhum. Então, quando no caso do Monero, né, todas as transações elas são necessariamente privadas, você não tem essa coisa que destoa, você não tem essa diferenciação. E aí você não cria isso, você volta para esse critério, né, do homem cinza, né, do Gray Man. É todo mundo igual perante a rede, né? Exatamente. O que faz as pessoas pré-julgarem, no caso, a rede, né? Todo mundo que usa é criminoso. É por isso que proíbem, né? É por isso que há uma série de proibições, porque você tira o controle do Estado do monitoramento. E isso é uma das bases estruturais do Estado em relação
as formas de controle, sejam elas controles coercitivos, seja ela de controle social, né? É querer saber tudo. Por isso que as big techs se formaram e o Estado se permite muito claramente que elas se formem, porque é muito fácil conseguir todas as informações, é muito fácil conseguir calar uma pessoa, porque você centraliza tudo. Então é muito fácil simplesmente um judiciário estatal dizer, olha, derruba essa conta. Ah, mas por quê? Não interessa, derruba essa conta. Porque senão eu viro o meu poder coercitivo para cima de você, né? Então, isso é muito fácil. O que é muito difícil? Você estar numa rede descentralizada, privada, com anonimato. Isso se torna praticamente impossível. Por isso que, quando isso acontece, e os estados começam a se dar conta disso, a única coisa que ele pode fazer é proibir geral. Não, está proibido. Então, não permito que você negocie, né, nesse sistema de exchanges que a gente tanto fala, que é um problema, né, porque elas são centralizadas, mas é a proibição. Olha, não pode usar, não pode usar por quê? Porque, como a gente falou num outro episódio do KYC, que ele não é necessariamente um problema, o problema é a apropriação estatal dele, e nesse caso, a apropriação estatal do Know Your Customer das exchanges já existe, é muito grande, né? Muitas das coisas que você faz em KYC é muito mais do que a própria exchange estaria segura para negociar com você, mas ela é feita dessa forma para cumprir exigências estatais, para poder operar naquela jurisdição. Então, há uma forma de controle muito maior, e esta forma de controle muito maior existe justamente para monitorar pessoas, para fazer esse poder coercitivo, diferentemente de quando a gente tem uma rede privada onde cada vez que se proíbe, né, ou se retira de uma exchange, mais privada a rede se torna, porque menos informação sobre número de carteira e pessoas que interagem com essa rede tem. Então, em termos de privacidade, toda proibição, por exemplo, em cima do Monero, transforma essa rede imediatamente em algo mais privado, mais anônimo, porque as pessoas que antes interagiam com ela com alto grau de KYC por determinação estatal, deixa de acontecer. Então, esta proibição estatal acaba deixando as coisas mais privadas, mas, por entretanto e outra via, há esse discurso cada vez maior de tentar criminalizar a privacidade. Eu tenho certeza que isso vai mudar de significado, da mesma forma que falam de hambúrguer de soja, né? E vão inserindo essa mudança de nomenclatura para um belo dia o hambúrguer ser de soja. E aí eles tiram o de soja, entendeu? Porque aí eles vão dar um outro nome pejorativo para o hambúrguer de carne normal que você sempre comeu na sua vida e sempre foi essa nomenclatura. Então, vai haver essa mudança de narrativa, de situação para cima da privacidade, e eventualmente privacidade vai mudar o significado e vai virar algo muito mais ligado a crime, né? Então, privacidade vai deixar de ter o significado para ter algo, crime relacionado à não entrega de dados ou algo por aí, né, Felipe? Ah, cara, com certeza, porque assim, a gente está vendo os estados se tornando cada vez mais totalitários, né? Eu não vou dizer todos, mas assim, cada um com a sua nuance específica, né? Mas eles não gostam de privacidade, né? Porque sim, o Estado sobrevive em cima da coerção que ele aplica nas pessoas que o sustentam por meio de um financiamento também coercitivo, que é o imposto, né? Então, se o Estado perde, né, essa coerção, essa forma de coagir, ele perde o financiamento dele, ele morre. Então,
Por isso que eles não querem privacidade, porque as pessoas usam privacidade, né? E outras coisas, claro, como uma forma de subverter isso. Alguns... Desculpa te cortar, mas eu estava vendo a definição de privado e eu acho que vale a pena ler. Condição, o que é condicionado ou reservado. Outra 2, que diz respeito à intimidade de um indivíduo. O 3 é o melhor, que não pertence ao Estado. E entenda que você é propriedade do Estado. Pelo menos ele te olha assim. Então, é muito de encontro essa definição, que não pertence ao Estado. Então, você quer que parte da sua vida não pertença ao Estado. E é teu direito que isso aconteça. Então, acho que valeu a pena essa definição para deixar claro que o Estado não te vê assim. Você pertence ao Estado. Tem alguns mas essa definição era importantíssima. Tem alguns aspectos, né, que eu queria falar sobre essa questão, né, de privacidade, né, e vai ter até a ver com a notícia, né, que eu trouxe para hoje, mas enfim, uma das grandes questões, que se você for olhar, é o fato de, às vezes, você precisar agir com privacidade, né, ou ter privacidade, porque o Estado, né, que você reside, ele simplesmente acha isso ou aquilo criminoso. Exato. E assim, não veja isso com maus olhos, né? Não entenda assim, eu não estou falando que isso é ou não é criminoso, que eu estou defendendo crimes, etc. Só que é aquela questão que a gente já conversou aqui. Muitas das vezes, o que é considerado criminoso para um Estado pode não ser em outros e pode ainda assim estar muito mais de acordo com a norma social na qual você está inserido do que o que você reside atualmente. Vou expandir um pouco mais. Até pouquíssimo tempo atrás, escravidão era legal nos termos de lei. Você podia ter um escravo, né? Exato. Um negro para chamar de meu, né? O programa do governo. Então, tipo assim, não leve a mal o que eu tô falando, mas o Estado permitia isso. Não sou eu, Felipe, que tô falando isso, não. Isso estava na lei. Então, se você cair nessa falácia de legalista, né, que é sempre estar de acordo com o que está na lei, você vai muitas das vezes perder nos quesitos morais, porque tem coisa que está na lei que não é moralmente correta. Então a gente tem que desapegar um pouquinho dessas coisas, né, eu diria, e começar a viver de uma outra forma um pouco diferente. E aonde que entra a privacidade nessa situação? Muitas das vezes, você, para ter privacidade, ou você para fazer o que você quer, acessar informações que você quer, ou sei lá, você gosta de pesquisar, sei lá, passarinho, e o país que você vive proibiu pesquisar passarinho na internet. Eu não vejo problema nenhum você pesquisar passarinho. Para mim, moralmente, está tranquilo. E aí, pô, você seria um criminoso por causa disso? Você seria perseguido? Você seria preso e tudo mais? Então, assim, a privacidade é uma questão também que anda de acordo com isso, né? É claro que existe a discussão de você pode mudar de país para não estar ilegal nesse local. Fato. Mas não é simples assim. Então, são alguns quesitos, né, que eu avaliaria. Deixa eu ver quanto tempo a gente está de episódio. Não, tá. Pode mandar a notícia aí. Deixa eu pegar a notícia. Então, e aí o que tem a ver com a notícia eu acho que a gente deveria ter falado disso, sobre a liberação do Ross Ulbricht, que foi preso porque ele simplesmente criou um site. Tá? Você está super simplificando, não é assim, tá? É community notes, tá? Depois você comenta aí embaixo. Mas o que acontece? O Ross, ele criou a Silk Road, né? Um site bem antigo que foi um dos primeiros locais onde a gente começou
a fazer, como se diz, transações com Bitcoin em si. O site era na Deep Web, e como o site era na Deep Web, você, tipo assim, vendia de tudo, né? Você vendia droga, você vendia arma, você vendia pedaço de corpo, beleza. O cara, ele só criou o site. Ele não tinha controle sobre o que era vendido lá. E ele foi descoberto, né? Então, assim, houve uma investigação e uma quebra dessa privacidade do mesmo. E, com isso, ele foi preso, sentenciado à prisão perpétua por, não sei por quê, né? Por, assim, criar site, né? É o novo crime, né? Criaram uma plataforma, né? Criou uma Utilizada plataforma para crimes. Exatamente, né? Prenderam ele prisão perpétua, mas ninguém prende o Estado porque todo mundo lava dinheiro usando real, né? Mas enfim. Assim, seguindo esta mesma coisa, se Satoshi fosse alguém conhecido, ele seria preso. Ele estava preso há muito tempo. Pelo mesmo motivo, né? As pessoas usam o seu dinheiro para comprar drogas com esse site. Tá, mas usam dólar também, mas é isso aí. Não, mas vai preso exatamente. Aí. Mas o dólar sou eu que fiz, não tá valendo. Então, tipo assim, é isso, sabe? É complicado. Então, a questão do Ross foi isso, né? Ele acabou sendo preso, porque teve essa quebra de privacidade. A gente acha que é um crime sem vítima, né? Pelo qual ele foi condenado. Ainda bem que ele foi solto, né? Torço para que ele fique bem, porque não tinha por que ele estar preso, né? Mas é mais um quesito, né? Que tem a ver com a questão de privacidade, da nossa busca por privacidade no mundo. Claro que nem tudo é privacidade, a gente já fez episódio aqui sobre a importância do KYC em alguns casos. Só que o episódio da importância de KYC e esse agora de privacidade, eles não são antagônicos. Muito pelo contrário, eles são complementares porque ambos levam ao que eu falei da teoria do Gray Man, ou do homem cinza, que é você estar na mesma média de todo mundo para você não destoar. Sim. Procure ser incógnito, né, cara? Assim, procure passar na multidão. O que seria passar pela multidão é algo que necessita ser colocado caso a caso. Eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nos links da descrição. Nosso curso Fold é voltado para a privacidade. É voltado para que você entenda na sua realidade, na sua situação, o que seria ser este homem cinza, né? Esse homem da multidão, o que te faz diferenciado, o que te coloca como diferenciado. Então, dê uma olhada nisso com calma. Tem a nossa comunidade no Discord, a gente fala bastante desses temas lá. E acho que é isso, né? Vamos chegando ao final de mais um episódio. Queria deixar esse episódio especial e dedicado ao senhor Manuel Campos Corrêa da Silva. O nosso episódio número 4, Viva Bastante e Veja a Sua Riqueza Desaparecer, é um episódio em homenagem a ele, que hoje, infelizmente, nos deixou aos quase 96 anos de idade, de uma vida plena e de saúde. Então fica essa homenagem aqui póstuma a ele. É isso, chegou até aqui, deixa o like, manda esse episódio para alguém que precisa entender sobre o conceito de privacidade, que acha que só porque não deve, precisa expor todos os dados de uma forma insegura para um ente coercitivo. E é isso, ficamos por aqui e tchau.